Pela primeira vez na história da mostra de arte mais antiga do mundo, um curador da América Latina, o brasileiro Adriano Pedrosa. Entra comigo na Bienal de Veneza de número 60. Quando a gente entra, a gente já dá de cara com o coletivo Clairefontaine, como vocês estão vendo aqui, que foi a inspiração para a criação da narrativa do Adriano Pedrosa para essa Bienal. O coletivo Clairefontaine, ele foi conformado em 2004 pela italiana Fulvia Carnevali e pelo britânico James Thornhill. E eles analisam fatos, eventos econômicos, políticos, sociais e a forma que esses eventos impactam na nossa sociedade, para tentar nos alertar de coisas tão perigosas como a xenofobia, que é levantada como até um estandarte por vários políticos que estão chegando no poder nos últimos tempos. E na instalação Foreigners Everywhere, Stranieri Ovunque, nós temos uma escultura em neon que, por um lado, nós lemos estrangeiros em toda parte em italiano e do outro em inglês. E daí dá para pensar, né? Tanta globalização, mas parece que ela só vai no caminho do consumo e não para nossa convivência. O Clairefontaine, por sua vez, se inspirou no nome de um coletivo anarquista de Turim que lutava exatamente contra a xenofobia no início de 2000. Quando eu tô na Espanha e digo olá, já me perguntam de onde eu sou. Porque eu não sou uma pessoa que sabe esponja de sotaque. E quando eu chego no Brasil, como que você tá falando estranho? Estranho. Primeira acepção da palavra queer. E aí, outro eixo da curadoria do Adriano Pedrosa. Porque nós usamos essa palavra estranho para identificar tudo aquilo que está fora dos nossos padrões, né? Como se nós fôssemos o quê? O umbigo do mundo, cada um de nós. Assim, o Adriano Pedrosa, ele vai dar vez e voz a artistas queer, artistas que estão fora do eixo Europa e Estados Unidos, tanto que a maioria dos 331 nomes que conformam a mostra principal expõe pela primeira vez na Bienal de Veneza. Não é normal? Até é, mas o que acontece é que esses artistas são reconhecidos, são respeitados nas suas regiões de origem. Com isso em mente, nós vamos para o Arsenale. Se você quiser entender como são os espaços da Bienal, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês. E por que eu escolhi começar pelo Arsenale? Nós vamos ter um outro vídeo do Giardino, onde também estão artistas muito interessantes. Só que no Arsenale, a montagem está mais clara, é mais redonda. Isso é normal acontecer, tem sempre um espaço da mostra principal que é melhor que o outro, em todas as bienais. Nesse caso está no Arsenale, porque a curadoria, gente, não é só escolher os artistas e as obras, também é ver como essas obras vão estar dispostas para que a narrativa do curador esteja mais clara para o público. E na minha opinião, nesse ano, essa narrativa ela tá mais límpida, é mais clara no Arsenale. Por isso a gente começa por lá. Vamos? Quem diria que eu ia vir para Veneza encontrar com os cavaletes da Nina Bobardi, encontrar com Eliseu Visconti, com Anita Malfatti, com Fulvio Penacchi, com Vittorio Becheré, com Tina Modotti. Nem nos meus melhores sonhos eu pensei que isso podia acontecer. Já já a gente chega no setor histórico. Tanto no Giardino quanto no Arsenale, o setor contemporâneo, nós somos recebidos aí no início do percurso por um coletivo de arte indígena. Uau! Coletivo mais arte indígena! A gente viu na Documenta de 2022 que os coletivos deram o tom, mas isso até então era algo inaudito, aí a gente não via na Bienal de Veneza. Aqui nós temos o Mataal, esse coletivo que com essa instalação ganhou nada mais nada menos que o Leão de Ouro, premiação máxima da organização. Who will give the Golden Lion to Mataal Collective? Sono qui sul palco. We have here on stage Sarah Hudson, Erenea Arepere, Terry Tetau, and in the collective, we also have Bridget Reweti, who is not here in Venice today. E a obra da Bienal, ela se compõe dessas faixas de poliéster cinza suspensas, entrelaçadas e mantidas por um curioso sistema de instrumentos usados em segurança e em temas de transporte de cargas.
Isso eu li, né, depois. Mas olha o que eu disse quando estava ali simplesmente me deixando levar. E olha aqui como é o material, como de cinto de segurança que a gente coloca no... Parece, sabe? Que a gente coloca no avião. Cara, olha essa luz, tá fazendo arco-íris. Caçambola. O título dessa instalação é Taca-Pau. Na cultura maori, é um tapete de tecido usado durante cerimônias, principalmente associado ao parto, porque essa palavra marca o momento do nascimento e significa a transição entre a luz e a escuridão. Te Ao-Marama, o reino da luz, e Te Ao-Atua, o reino dos deuses. E a escolha desses elementos que eu falei, né, curiosos, de segurança e carga, pretende destacar aqueles trabalhadores, muitas vezes esquecidos, que executam trabalhos manuais, que empregam a força, e que sem eles o sistema todo desmoronaria. É difícil que algumas esculturas me surpreendam, assim, mas essas de madeira do Shaul Shokini, que nasceu no Líbano e nos anos 90 e foi viver em Paris, são incríveis, o controle do material e as linhas, sabe, a harmonia, o ritmo que ele consegue, dá vontade de abraçar essa escultura. O Shaul Shokini, ele produz esculturas desde a década de 1960, principalmente, como vocês estão vendo, em madeira, mas ocasionalmente também usa pedra, mármore. Principal fonte de inspiração, natureza. Então a gente olha essas esculturas, né, aí, que parecem tão abstratas, mas o que ele faz é depurar as paisagens. Os homens nessas paisagens, sim, também. As transformações dessas paisagens, claro, né? Pelo nosso uso indiscriminado delas. Também os voos dos pássaros, figuras celestes e até tragédias. E esse artista é um daqueles, né, que eu comentei. Ele é super premiado, mas nunca havia participado da Bienal. Pra você ter uma ideia, suas obras se encontram em museus importantes da talla de um Pompidou de Paris. I'm hungry to work. Babado. Olha a delicadeza desse trabalho da Anna Zemanková. Ela é considerada uma das artistas mais importantes da arte brute. É um termo que eu não gosto, sabe, de utilizar, porque estabelecem margens entre esses artistas que praticam o que eles chamam de arte brute e aqueles que têm formação acadêmica. Mais do que isso, se estabelece um abismo entre ambos, e muitas vezes é com um olhar preconceituoso, e quase para encaixar esses artistas de arte brute como se eles não fizessem arte com letras maiúsculas, sabe? Menos, com uma arte menor. Por isso que eu não gosto. E é louco no caso da Zemanková, porque ela sempre quis estudar arte, mas o padre falou: minha filha, vai viver disso. Então o que ela fez? Estudou higiene dental, trabalhou anos aí com essa profissão, mas chegou um momento na sua vida que ela tá numa fase muito difícil. Imagina, ela viveu 2 guerras mundiais. E ela tá com 52 anos, uns anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, aí depressiva, e o filho, que era escultor, e sabendo que ela sempre quis trabalhar com arte, diz assim: mãe, por que você não desenha e pinta, como terapia e tal? Então ela começou, primeiro com pastel, depois partiu pro óleo, e chega um momento em que ela franze, perfura o papel, começa a bordar, a colocar lantejoulas, miçangas, e é esse trabalho dessa fase que a gente vê na Bienal. E olha que coisa linda que ela diz: eu cultivo flores que não crescem em nenhum outro lugar. Qual é a técnica dessa obra? Corte de papel, isso mesmo que você acabou de ouvir. Chiadi, provavelmente eu esteja falando o nome errado. Eu assisti entrevistas dele no YouTube e eu não conseguia captar nem quando falava o nome, então pra você ter uma ideia, né? E esse nome, na verdade, é um pseudônimo que ele adota quando ele tem que migrar, ainda jovem, para Pequim por causa de trabalho. E significa borboleta siberiana. E ele conta que ele começa a fazer os recortes de papel com 16 anos, ensinado pela sua mãe. E ele fazia para comemorações aí de Ano Novo, quando falecia um parente, então dentro do âmbito familiar. Mas chega um momento que ele começa a desenvolver esse tipo de trabalho.
era uma coisa assim constante, que ele fazia constantemente, mas ele nunca tinha pensado em expor, vender. Por quase 3 décadas, esses trabalhos lhe ajudaram a sobreviver às pressões da sociedade. Meus recortes de papel focam nesse desejo de amor, liberdade. Fiz em minha casa, em segredo, e não queria mostrar para ninguém, pois poderia ser punido por isso. Mas quem é La Chola Poblet? Eu encontrei uma postagem nas redes sociais onde a artista esclarece, e é muito legal. Meu gênero é artista, não me rotule. Marrom, puto, viado, drag, travesti, trans. Sou homem, mulher, côndor, colher, ar, pedra, cúmbia, cobra, água. Meus infinitos modos de ser e de me transformar em tudo e todos sem perder minha essência. Não sei o que sou, sei o que não sou. No ano passado ela ganhou o prêmio de melhor artista do ano do Deutsche Bank. É a primeira vez que esse prêmio foi concedido para um artista da América Latina. E ela trabalha com performance, vídeo, instalações e também com linguagens mais tradicionais, né, como desenho, pinturas, aquarelas, que é o caso aqui dessas imagens que eu estou mostrando para vocês da Bienal. E nessas aquarelas havia uns elementos que se repetiam e que me chamaram muita atenção. Olha esse quadro aqui, por exemplo. Daí você vai se aproximando e olha ali. Se existe miséria, que não se note. E muitas das suas obras nós vamos ter como uma figura de virgem, de Madonna ao centro. E olha aqui, ó, outra referência. Fama, não, infâmia. E todas as aquarelas são dessa forma. Então é por isso que eu falei, é um mundo mesmo. Ela já esteve no Brasil e tem um vídeo no YouTube onde ela, acho que é do Sesc, onde ela comenta sobre a Virgem na sua obra. La imagen de la Virgen siempre fue como muy importante en mi vida porque en principio crecí como con el mito de que mi abuelo murió a los 33 años y en mi familia se decía que se había muerto porque no había cumplido con una promesa a la Virgen. Entonces crecí como con esa idea de una imagen de una mujer poderosa y luego me crié con mi mamá y 5 o 6 tías. Entonces para mí la Virgen no solamente tiene que ver como con lo religioso, sino como con esta imagen de deidad, de mujer, de matriarcado y de poder entender lo que es el cuerpo de la mujer dentro de um sistema patriarcal. E nessa Bienal ela ganhou um prêmio também, ganhou uma menção. E, gente, eles premiam pouquíssimos artistas, lembra? Eram 331, então você imagina a importância, né? E tem uma entrevista que ela concedeu ao jornal Clarim, onde tem uma fala que dá muito o que pensar. Quando você estuda arte pré-colombiana, você vai ao Museu de Antropologia. Mas quando você estuda arte feita por brancos, você vai ao Museu de Belas Artes. É evidente que existe uma separação que permanece. Principalmente aí em 2023, o Salman Tour se converteu numa sensação do mercado da arte, desses artistas mais jovens. Vendeu uma obra por $1,5 milhão. Mas eu nunca tinha visto nada dele ao vivo e a cores. E quando eu parei nessa série de pinturas assim, diante aí, eu fiquei, que droga, eu não posso comprar um quadro desse pra mim. Porque são obras que transmitem pacas que eu adoraria ter aí nas minhas paredes, porque elas dão serenidade, tranquilidade e ao mesmo tempo uma sensação de vulnerabilidade. Algo que nos dias atuais é quase um crime na nossa sociedade. E ele transmite essa vulnerabilidade através desses corpos que parecem frágeis, mas que estão inseridos dentro de ambientes acolhedores. Como se esses corpos tivessem encontrado um lugar para ser. Ele diz que muitas pessoas, quando olham para suas pinturas, dizem que são cenas de estilo de vida. Mas aqui entre nós, né, gente? Esse termo tá tão desgastado pelas redes sociais que eu prefiro o que ele diz a continuação, que são fantasias sobre ele mesmo e a sua comunidade. E eu senti uma forte empatia, e ele consegue transmitir tudo isso e uma sensação de companheirismo através da composição, da forma que ele estrutura tanto os objetos, personagens, quanto a forma que ele usa o material, a tinta mesmo. E esse companheirismo faz com que
E como que ele faz também, né, nos gestos que ele coloca? Os olhares falam, os sorrisos abraçam. Ele nasceu em 1983 no Paquistão e no começo dos anos 2000 ele foi estudar nos Estados Unidos e hoje ele mora em Nova York. Nas suas telas pode ver que sobressai o curvo, a espiral, o gesto da pincelada também é acolhedor. E quando eu li sobre as suas inspirações, tudo ficou ainda mais claro. Quais são? O barroco, né? Você pode ver que tem aí um livro do Velázquez. O rococó também, na figura do Watteau, o Goya. E em grande parte dos quadros, o verde vai destacar, é quase como uma pátina. E ele explica que isso na verdade é uma coisa que ele está fazendo nesse momento, que depois até pode mudar a paleta dele. Ele já trabalhou com outras paletas onde o verde estava presente, mas não assim dessa forma tão forte, tão destacada. Olha o que ele fala. Há algo de glamuroso no verde esmeralda e algo noturno, convidativo. Eu queria apenas explorar essa cor por um tempo. A sua obra é semi-autobiográfica e aqui eu o vejo de costas, nessa figura desse menino, nesse ambiente familiar. E é interessante como existe essa barreira, né, vegetal que protege esse ambiente privado, até mesmo de nós, os espectadores. E cara, eu acho perfeito o mix que ele faz desses dois mundos. Então, através do Paquistão a gente chega no Oriente, também de Nova York, no Ocidente, e traz esse homem pardo. Para o quê? Para ele estar representado também no cânon da história da arte, não de forma estereotipada, exótica, nada disso. E como é importante, né, a gente estar representado nas telas e sem ser com esse arquétipo, né, de uma forma real. E eu entendo porque ele está fazendo tanto sucesso, porque as telas são hipnotizantes. Violeta Quispe, herdeira dos seus pais. Você deve estar pensando, ai Patrícia, é herdeira dos seus pais, por sangue. Não, gente, outras questões. Primeiro, pelo território. E o mais louco que é pela ausência de um território, já que seus pais tiveram que migrar de Sarwa em razão da violência que disposta tanto por parte do Estado como por parte do Sendeiro Luminoso. E aí vem a segunda herança, a arte. Quando eles chegaram a Lima, fugidos aí de Sarwa, eles vão fundar uma associação dos artistas de Sarwa, um território de onde sai uma arte única, harmonizada entre o que seria a resistência dessa arte indígena em meio a uma evangelização católica. E aqui vocês estão vendo as tábuas de Sarwa, que são super famosas. É um patrimônio imaterial que se transmite de geração em geração, em palavras da própria artista. E o que elas trazem? É uma recompilação da memória de uma comunidade, de uma família. Essas grandes tiras de arte se entregavam numa cerimônia intitulada Apaicui, que significa entrega de tábua. São totens elegantes realizados em um tronco silvestre. Yo creo que es importante visibilizar el rol de la mujer en lo que es la transmisión del saber ancestral de las tablas de Sarwa. ¿Por qué? Porque originalmente y tradicionalmente en la propia comunidad era prohibido que las mujeres y los niños practicasen la práctica de pintar tablas, no era permitido, ¿no? Y ahora con una referencia que yo tengo muy importante, que es mi madre, que es parte de la primera generación de mujeres pintoras reconocidas por el Estado, la única mujer sobreviviente de la primera generación. Yo ya soy parte de la segunda generación y coincidentemente, irónicamente, la nueva generación son mujeres que están transmitiendo este legado. E eu tenho uma entrevista que eu fiz com ela durante a Bienal em que ela explica uma das suas obras. E na entrevista você vai perceber que ela traz um discurso e uma problemática contemporânea à arte tradicional. Que, como já dizia Cazuza, né? O tempo não para, não para, não para. Estou interessado em figuras e formas que existam de maneira confortável entre dois mundos. Essa fala do artista é perfeita para a gente compreender a instalação que o Wang Shui trouxe para a Bienal. E ele, nela e toda a sua obra, vai jogar com a nossa percepção. Quer coisa mais atual? Hoje a gente já começa a duvidar se uma imagem é real ou foi produzida pela inteligência artificial. E eu acho que a gente já tinha que estar discutindo mais isso, porque daqui a pouco nós vamos ter que pagar para autenticar imagens.
E imagine quando você se encontrar com vídeos em que você aparece fazendo coisas que você não fez. Então eu acho que já essas questões da inteligência artificial a gente já devia estar discutindo muito mais a fundo como sociedade e legislando também, né? Para se defender das grandes corporações. Agora voltando aqui para a instalação, ela tinha duas partes. Então você entrava nesse ambiente pouco iluminado e dava de cara com essas 3 telas, com essas 3 chapas, esses 3 painéis. E quando eu me aproximei, cara, eu alucinei. Eram como chapas de gravura em metal. E ele vai obtendo as imagens através da oxidação. Para isso ele vai usar um pigmento super antigo que é a cotinilha. Como se produz a cotinilha? Através da trituração de um inseto parasita, que ao menos aqui nas Canárias ele vive nos cactos. E quando você está diante desses quadros de alumínio, eles têm uma beleza incrível, que a câmera obviamente não capta. Mas essa é apenas uma das peças da instalação, que nos leva, com suas curvas, a uma fantasia de luz. Lindas, lindas, lindas essas pinturas. E são de um artista brasileiro, Dalton Paula. Eu até podia te mentir, mas eu não conhecia e é claro que já me apaixonei. Ele trabalha com instalações, vídeos, objetos, performances, mas aqui na Bienal nós vamos ter parte de uma série de retratos que ele começou a desenvolver em 2018. E na verdade ele começa com retratos sim, de rosto, quase bustos. E depois que ele vai partir para esses retratos de corpo inteiro. E você consegue perceber que cada obra está composta por 2 telas? Por que será? Nessa série ele representa figuras históricas de ascendência africana, líderes ou pessoas envolvidas nos movimentos contra a escravidão no Brasil. É como se essa história que esses personagens contam estivesse em fragmento, estivesse fragmentada e fosse necessário unir esses pedaços de memórias. E infelizmente essa é a verdade, porque essa é uma história de resistência. Ele também diz que sua obra não pretende ser um retrato fidedigno, portanto que ela não se encaixaria no gênero tradicional da arte. E o que a gente vê seria como uma espécie de ficção, reflexão, e que ele deixa esses espaços em branco para que outros artistas possam partir daqui e preencher essas lacunas, né? Isso é bonito, como deixar a tua obra aí algo aberto para que venha uma outra geração. E toda a sua pesquisa parte das informações detalhadas passadas a ele pela historiadora Lilia Schwartz, que ele disse que foi importante para pincelar as características ideológicas e também, né, ver todas as roupas dos momentos históricos que viveram esses personagens, cabelos, essas coisas assim. E depois ele foi para um segundo momento da pesquisa, onde ele foi atrás das referências físicas, também da sabedoria, de todo o conhecimento de quilombos por todo o país. E aí, é importante você saber algumas questões da vida dele que vão influenciar na obra, óbvio, né? Ele nasceu em Brasília, mas foi para Goiânia, onde ele mora, e aí em Goiânia ele estudou arte. Só que naquela angústia, né, como vou sobreviver e tal, ele acaba buscando também uma profissão secundária. Ele foi bombeiro militar por muito tempo e compartilhava aí a arte com essa profissão que tomava, você pode imaginar, grande parte aí do seu dia a dia. Teve um convite que ele recebeu para participar da 32ª Bienal de São Paulo, que foi, né, o que a gente chama seu plot twist, essa reviravolta na sua vida. Lhe deu coragem de pedir uma licença e foi o primeiro momento que ele pôde realmente se dedicar de corpo e alma à sua arte. E depois dessa Bienal ele resolve então deixar o corpo de bombeiros. A arte é uma ferramenta muito poderosa. Eu acredito muito nas artes visuais. E eu tenho usado essa ferramenta para a gente estar combatendo o racismo. Omar Mismar nasceu em 1986. Estava pensando aqui, né, quanta gente dessa geração de 1980. Ele nasceu no Líbano, onde ele já teve uma formação de artista gráfico. E depois ele foi para os Estados Unidos complementar essa formação, mas de um lado mais plástico, de artes plásticas. E nessa obra,
E essa obra, as obras que ele trouxe para a Bienal, conversam demais com as do Dalton Paula. Porque nós temos o quê? Mosaicos. Estão compostos por fragmentos de pedras, de vidros coloridos, que o artista recompõe ou compõe para contar uma história. Que é o que fez, né, o Dalton Paula. E a história aqui do Omar começa no momento que ele vai visitar um campo de refugiados sírios, e aí ele cria toda uma instalação da qual formam parte esses mosaicos, e essa instalação trata da política da memória, dessa estética do desastre, desse conflito, dessa guerra, dessa crise síria. E ele trabalhou com um mosaicista tradicional, mas com a ideia de repensar a arte do mosaico a partir de uma perspectiva digital contemporânea. Tanto que ele vai desfocar os rostos, aplicar fotogramas de YouTube. Enquanto aí você pode estar pensando, né? Por que ele escolheu mosaico? Os mosaicos estavam sendo destruídos na guerra. E algo milenar, né? Aí algo que sobreviveu a tantos e tantos anos e destruídos pelo regime, pelos bombardeios do regime. Entre tantas e tantas notícias, uma lhe chamou a atenção. Aquela que se referia aos homens monumentos sírios, que estavam sendo chamados assim, porque faziam uma relação com os Monument Men da Segunda Guerra Mundial. Esses homens estavam correndo riscos inimagináveis tentando salvar as peças de mosaico de um dos museus mais importantes da Síria. O Kiluanji Kiarenda é quase da geração de 1980. Ele nasceu aí no liminar, no limite, em 1979, em Luanda. E nasce 4 anos depois da conquista da independência. Eles eram colônia, né, portuguesa. E também, então, 4 anos depois do início da Guerra Civil no país. E essas 3 obras que a gente vê no Arsenale foram criadas entre 2015 e 2022. Mas elas se conectam, né, elas se conectam através dessas grades, por essa defesa, enfim, pelo medo. E o medo que é criado muitas vezes pela disparidade, né, que é global já entre pobres e ricos. E que vai gerando preconceitos, vai criando uma ideia bastante equivocada do outro. E aqui, né, gente, olha como a arte contemporânea é importante, ela faz a gente pensar na loucura que é que muita gente ainda não tenha percebido que o sistema de disparidade só aumenta a nossa necessidade das grades. Por outro lado, tem toda uma indústria que tá milionária com isso, que é a indústria da segurança, que no marketing, na publicidade, ainda tenta fomentar nossos preconceitos em relação ao outro, aumentar a nossa ansiedade diária, se isso fosse ainda possível. E aqui na Espiral do Medo, nessa escultura, o Kiarenda usou algumas grades aí que estavam abandonadas já, que serviram para essa defesa em portas e janelas. Brett Graham é outro artista que eu conheci na Bienal e que tem uma obra poderosa, tanto a nível sensorial como técnico. E ele vai trabalhar com os resquícios da colonização. Resquícios no sentido que são isso, os fragmentos, porque a gente, por falta de memória, ou claro, porque tem aí um poder institucionalizado que não quer que a gente tenha essa visão, essa história completa, né? Essa perspectiva completa de todos os fatos. Então isso faz com que muitas vezes nós no dia a dia convivamos numa boa com tiranos que estão aí em monumentos sendo homenageados. Essa escultura enorme de madeira pintada de preto representa ou é uma releitura de um patacá, uma estrutura arquitetônica tradicional dos Maori que eles elevavam sobre postes porque aí eles armazenavam alimentos e ou tesouros. Falando de alimentos, em 1858, como parte do projeto colonial, o governo da Nova Zelândia aprovou a Lei de Terras Residuais. Através dessa lei, os vastos pântanos foram redefinidos como territórios de zonas úmidas a serem drenados e, como não, convertidos em zonas de agricultura. Acontece que eram desses pântanos que os Maori tiravam um dos seus alimentos mais valiosos, a enguia. Por isso, Brett Graham coloca dentro desse patacá enguias. E pode ver que essa estrutura já não está sobre postes, mas tem rodas, porque essa cultura está sendo separada dos Maori, está sendo levada. O River Clough, ele nasceu em Cochabamba e hoje ele vive entre essa cidade e La Paz. Em La Paz ele se formou
em desenho gráfico e comunicação visual e depois fez um Master em fotografia contemporânea em Madrid. E essa série de fotografias, apesar de tratar de um tema super complexo, que é a identidade, ela é muito alegre. Porque para o artista, o jogo e a brincadeira devem fazer parte do processo artístico, porque eles trazem conhecimento. Pensa quando você é criança, como que você começa a aprender a se comunicar com o mundo? Através do jogo. Nós vemos além, ele trouxe 2 séries, tá? Essa primeira é a Varava Vava, e é uma releitura, ou como ele chama, uma recontextualização do clássico Pequeno Príncipe. Mas o livro é o ponto de partida para ele questionar, para ele falar da representação dos Andes, reflexionar sobre a sua própria identidade. Por isso ele situa a história nas paisagens do Salar de Uyuni. Todas as pessoas que ajudaram a contar essa história são indígenas aimarás. E olha por que ele usa essa história como ponto de partida. O Pequeno Príncipe me permitiu brincar, aludir à infância, produzir formalmente imagens mais amáveis, coloridas, e ao final dialogar diretamente com a criação, né, de novos universos e paisagens possíveis. Este projeto é para você viajar por esses territórios imaginários, como ele comentando, né, falando isso para nós, espectadores. A segunda série é Mita, que ele começou em 2022 e ainda está desenvolvendo. E aqui nós vamos entrar no mundo dos antigos povoados da mineração na Bolívia. E como essa indústria, ela destruiu a paisagem, não só a paisagem, mas também muitas vezes a identidade dessas comunidades. E para quem quer saber mais sobre esse tema, eu recomendo um ensaio clássico da década de 1970, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Último dia da Bienal, no terceiro dia, eu tava no en passant, assim, tava no final do meu percurso no Arsenale, então já tá esgotada, né? Mas quando eu vi essas esculturas aí no Giardino delle Vergini, não resisti, não tinha como ignorar essas coisas maravilhosas. E elas são obra do Taylor Nicomo, isso mesmo, Nicomo. E o local que elas estão aí no Giardino delle Vergini tem tudo a ver com a forma que ele expõe no Zimbábue. Ele nasceu e vive no Zimbábue. Por quê? Ele coloca suas esculturas no jardim da sua casa para que elas sejam acessíveis à sua comunidade. Então ele cria uma relação com as pessoas com as quais ele convive. Achei super bonito. E aí no Zimbábue ele é considerado o rei da escultura em pedra. Fama totalmente justificada, como você pode perceber, né? E olha como ele vai polir, vai escavar, ou seja, usar técnicas muito diferentes numa mesma peça, criando contrastes e deixando a escultura ainda mais interessante. No segundo dia aí no Arsenale, eu estava super ansiosa para ver um trabalho também no Giardino delle Vergini. Nesse giardino tem várias construções do próprio Arsenale que são utilizados como espaços expositivos da Bienal. Então vamos dizer, nessa casinha, você entrava e dava de cara com Indo e Vindo, que é uma obra que foi criada de forma específica para esse local, pensada para esse local, o que a gente chama de site specific. É de uma artista que ganhou nesse ano o Leão de Ouro, uma das artistas que ganhou esse ano o Leão de Ouro pela trajetória, ou seja, por toda uma vida na arte. E aí nós estamos falando de quem? Da ítalo-brasileira Ana Maria Maiolino. E numa entrevista que ela deu aí durante a abertura, ela comentou que os materiais dizem como eles devem ser trabalhados. Eu achei de uma poesia, de uma delicadeza, de um respeito pelo material, né? Que hoje a gente às vezes não vê em muitos artistas jovens, esse respeito pelo material que você utiliza para criar, para transpor a tua ideia. E ela também comentou que a motivação para a criação dessa instalação foi a energia gerada pelo trabalho, porque afinal, aí o que vocês estão vendo são quase 10 toneladas de barro. Na entrada, a gente tinha essa espécie de grande banco construído com espaguetes, ou se você preferir, formas cilíndricas de barro. A cada lado desse banco, prateleiras, que já também são pré-existentes, aí já estão dentro desse local, onde por um lado ela colocou materiais meio geometrizados, de diferentes tamanhos e formas,
quase todos polidos. É quase um neoclassicismo escultórico, porque é difícil você ver a mão do artista, apesar de ter sido modelada, né, de forma direta, não é algo industrializado ou criado em série, apesar de parecer uma série. E do outro lado, apesar da ordenação dessa grade que recebe a argila, tudo parece mais orgânico, como se fosse multidões ao longe, sabe? Cada ponto desse uma pessoa com a sua personalidade. No fundo, esse jardim vertical, e na parede oposta o jardim vídeos. E tudo isso acompanhado por uma música. E a argila, o barro, é um material relacionado com as culturas ancestrais, com as culturas agrárias. Pensa que eles faziam esses grandes vasos de argila, queimavam, tanto que eles chegaram até nós, e para o quê? Para armazenar comida, bebida. Então tinha uma relação não só estética, mas também de sobrevivência da espécie. É considerado um material pobre, porque é basicamente terra. É um material úmido, então tem uma relação aí com os nossos resíduos corporais. Que, aliás, resíduos corporais, corpo, natureza, são questões sempre presentes nos 60 anos da carreira da Maiolino. Então é muito interessante que nesse momento que ela é homenageada, que ela está olhando, né, para trás, para ver todo, analisando a sua própria trajetória, ela traz essa instalação indo e vindo. E pensa que ela não queimou essa argila. Então ela vai secar e vai virar pó. Tudo que a gente puder saber dela nas outras gerações, você através de vídeos, de fotos, ela em si, não. Porque hoje a nossa sociedade, ela assim, tudo se esvai, né? Tudo se evapora, é tudo rápido, tudo tem que ser rápido, 15, 30 segundos, ai, já, mais de 30 segundos as pessoas já não conseguem se concentrar, é uma loucura tudo isso. E como a gente vai consolidar conhecimento? É a sociedade do cansaço, do Han Byung-chul, é a sociedade líquida do Bauman. Feliz porque eu vivi, primeiro, para ver uma Bienal com 90% de mulheres e para ver uma Bienal curada por um brasileiro, e mais do que isso, que ele trouxe os cavaletes da Nina Bobardi para cá, pro núcleo histórico. E no núcleo histórico a gente vai ter, a luz aqui é meio estranha, mas não se preocupem, já vai ficar melhor. A gente vai ter Eliseu Visconti, Anita Moffat, um do ladinho do outro, tem Brecheret, tem Volpe aqui nessa parte também, o Volpe tá para lá. Então, aquela felicidade é o que... Meu, sério, eu não sei. Eu tô muito feliz de estar aqui vendo isso, muito feliz. Olha aqui a nossa Anitta e o Eliseu. Eu fiquei mais de uma hora nessa sala dos cavaletes. A seleção de obras tá uma loucura, então resolvi que eu vou fazer um vídeo exclusivo pra você, tá? Sobre ela. E o que você acabou de ver é um recorte do Arsenale. Havia muitas outras obras, artistas, alguns outros ainda vou falar mais pra frente, que eu tenho muito material, mas eu fiz um filtro. E eu vou fazer esse também do Giardino, um recorte e breve, aí você vai ter à sua disposição esse outro vídeo. Então esse é o momento ideal, se você não é inscrito, para se inscrever e ativar as notificações. E hoje, sem mais, eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração. Fui!